E aonde entra a teoria hermenêutica do Lênio e Streck nisso tudo? Ele construiu o que ele chama de crítica hermenêutica do direito, que tem como base teórica, como referencial teórico, a filosofia de Heidegger e Gadamer, e também vários teóricos do direito, principalmente do Work. E o que diz essa crítica hermenêutica? Diz que tenta compreender o positivismo dentro da tradição filosófica, dos fundamentos filosóficos e das metafísicas ocidentais. Com base nisso, com base nessa tentativa, ele tenta compreender os elementos fundamentais e comuns do positivismo. Um destaque desse elemento fundamental e comum do positivismo é o que ele chama de ferida narcísica de toda essa tradição positivista, cujo ponto comum é a discricionariedade. Mas, veja bem, o elemento comum não é somente a discricionariedade enquanto metafísica do sujeito. Como nós vimos agora, toda a tradição positivista dá ênfase também à metafísica do objeto, com ênfase na lei, no legislador, nos conceitos descritivos, objetivos. Então vejam que na tradição positivista há um sincretismo, uma mistura desses fundamentos clássicos e modernos. E também, um outro elemento comum é aquelas teses que nós vimos da fonte social, da separação entre direito e moral, e da ênfase no aspecto descritivo e não prescritivo ou aplicativo da decisão. Então, para a crítica hermenêutica do direito do Streck, os elementos em comum da tradição positivista são essas teses e a mistura de fundamentos metafísicos, com ênfase ou no objeto ou no sujeito, cujo exemplo maior do objeto é a ênfase dada à lei, e cujo exemplo do sujeito é a ênfase variando entre legislador e juiz, ou doutrinador. Portanto, a crítica hermenêutica do direito diz que essas três teses aí permanecem, claro que sendo transformadas e adaptadas ao longo da tradição positivista. Além, como eu já falei, do sincretismo metafísico entre sujeito e objeto. Então, o que permanece fora dessas teses é o dualismo que faz parte dela. Ou seja, ao lado do fato, o valor. Ao lado da objetividade, a subjetividade. E ao lado da descrição, a decisão. Então vejam que toda a tradição positivista ela é criada com base nesses dualismos, que correspondem no nível filosófico aos dualismos de fundamentos da metafísica. Então, repetindo, esses dualismos científicos do positivismo correspondem aos dualismos filosóficos da metafísica. E a conclusão do Lênio e Streck é que há uma ausência na tradição positivista de uma teoria da decisão, de uma teoria hermenêutica, de uma teoria que dê conta do momento não da descrição da ciência, mas da aplicação da lei. E é nesse vácuo, nessa ausência do positivismo que o Lênio e Streck vem e tenta contribuir com a sua teoria da decisão, que tem como fundamento a hermenêutica filosófica e a hermenêutica jurídica. Com isso a gente finalizou essa parte que eu queria esclarecer, ou contextualizar para a preparação do terreno dos grupos que vão apresentar. Ao final do verbete do positivismo, o Lênio e o Streck dá um exemplo de como isso pode ser útil, de como tudo isso que nós estamos vendo aqui pode ser útil para a análise de decisões do STF, mas não somente isso. No momento de criação de uma petição, também a gente pode usar isso, ou num parecer, ou num artigo científico, a gente pode usar esses métodos. Mas é claro, né? Você só vai se sentir seguro usando esses métodos se você tiver aquelas três habilidades que eu falei antes. Se você não tiver aquelas habilidades, você vai se sentir muito inseguro no momento que você for falar, escrever ou usar isso de algum modo na sua vida profissional. Mas percebam, geralmente os melhores advogados, aqueles advogados de tribunais superiores, eles têm essa bagagem. Eles sabem utilizar muito bem esses métodos. E a seu favor, e a favor do seu cliente. Seja numa petição escrita, seja numa defesa oral, esses advogados usam muito bem esses métodos.
Mas o que eu estava falando é que o Streck dá um exemplo de como isso pode ser útil, por exemplo, na análise do que o Barroso fala de vanguarda iluminista. O que o Streck defende é que, por exemplo, e já falando sobre uma coisa que eu não queria fazer nessa aula, e sim nas outras da pós, é análise de decisões do STF. O Lênio fala daquela decisão da prisão em segunda instância, em segundo grau. E ele faz uma análise do que o Barroso fez nessa decisão, dizendo que o judiciário deve ser a vanguarda iluminista da sociedade e da história. Então, você acha que o Barroso falar isso se enquadra em quais dessas teorias da tradição positivista? A que dá ênfase na lei, no objeto, enquanto algo externo ao sujeito, ou ao sujeito, ou à parte interna do sujeito? Eu acho que é ao sujeito, porque o judiciário encarna uma vontade que é a do juiz. Então, com base nessas teorias que a gente viu hoje, com base nos métodos que a gente viu na aula passada, isso pode ser visto como um método jurisprudencialista, ou um método realista hermenêutico, que dá ênfase à decisão que o juiz dá. E, se você quiser, pode colocar a discricionariedade aí. Porque usando o método literal, a gente percebe muito simples, de um modo muito simples, que a decisão do STF foi contra a letra da Constituição, foi contra um artigo expresso da Constituição e do artigo 5º ainda, dos direitos fundamentais. Então foi completamente contra a legem. Então vejam, esse é um exemplo muito simples que você usou dois métodos, o método literal, o método exegético e, ao mesmo tempo, o realismo. Qualquer caso jurídico, ouçam bem o que eu estou falando, qualquer caso jurídico você pode analisar desde todos esses métodos e desde todas essas teorias que a gente viu. É difícil, mas é por isso que vocês estão aqui. É difícil ler os textos de hermenêutica que tem um nível mais científico do direito, ou um nível mais filosófico, porque isso mostra a deficiência na formação de vocês em termos de disciplinas propedêuticas do direito, que foi justamente o que eu falei na aula passada. Então, sem uma base de teoria geral do Estado, introdução ao direito, história do direito, filosofia do direito, ética geral e profissional, sem essas bases das disciplinas propedêuticas, fica muito difícil você entender os argumentos do Lênio e Streck, seja na descrição do positivismo que ele faz, seja na crítica que ele faz a esse positivismo.